inflamatório, o obstrutivo, o perfurativo, o vascular ou isquêmico, que é a mesma coisa, e o hemorrágico. Cada um deles, então, vai ter um conjunto de sinais e sintomas. Agora, dentro desse conjunto de sinais e sintomas, o principal sintoma é a dor abdominal. Então, abdômen agudo tem dor abdominal. Então, o que significa isso? Todo paciente que tem uma dor abdominal e que procura um atendimento, ele vai lá na emergência, ele procura um atendimento médico e precisa de um tratamento. Isso é igual ao abdômen agudo, é bem genérico mesmo. Tá? Atenção, precisa de um tratamento. O que significa isso? Significa duas coisas. Primeiro, que não passa sozinho. Né? Aquela dor de barriga, né? Que você está com jeca, com diarreia, dá uma dor de barriga, aí vai lá no banheiro, tem aquela diarreia, passou. Isso não é abdômen agudo, passou sozinho. Certo? Deu para entender? Aquela cálculo renal que doeu para burro, mas a gente urinou o cálculo, passou sozinho. Então isso não é abdômen agudo. Então é uma dor abdominal que leva o paciente a buscar um serviço e que precisa de um tratamento. Porém, não é obrigatório ser um tratamento cirúrgico. Na maioria das vezes é. Mas pode ser um tratamento clínico. Né? Então, uma apendicite a gente vai operar, um tumor obstruído a gente vai operar, uma isquemia mesentérica, um perfurativo a gente vai operar, um hemorrágico a gente vai operar, mas uma pancreatite a gente não vai operar. Uma diverticulite não complicada a gente não vai operar. Então, é uma dor, precisa de uma intervenção e não vai melhorar sozinho. Então, é um conceito bem genérico para a gente pensar em abdômen agudo em geral. É claro que nós vamos pormenorizar esses sinais e sintomas para dividir nas nossas 5 síndromes. Só que aí no conceito tem uma vírgula. É uma dor abdominal que leva o paciente a buscar um atendimento e que precisa de um tratamento. Ok, vírgula, de origem não traumática. Então, olha que interessante. No conceito de abdômen agudo, eu já tiro o trauma. Então, o paciente que tem uma facada no abdômen, isso não é abdômen agudo. Não adianta brigar comigo. Quer chamar de abdômen agudo? Chama. Mas conceitualmente não é. E se cair numa prova, a gente pode perder uma questão fácil. Se o paciente tem uma facada no abdômen, isso é um trauma abdominal penetrante. Se o paciente teve um acidente de carro e bateu o abdômen, isso é um trauma abdominal fechado. Pode levar a uma perfuração de uma víscera, pode levar a um sangramento, igual em várias situações de abdômen agudo, pode. Mas conceitualmente não é abdômen agudo. Então, quando a gente falou dos 5 tipos de abdômen agudo, nós não falamos abdômen agudo traumático. Isso não existe conceitualmente. Mas o meu professor falou, mas eu vi em tal material. Tudo bem, pode ver, pode estar escrito, alguém pode escrever. Mas conceitualmente nós temos 5 tipos de abdômen agudo. O trauma, ele é excluído. Então, dentro desses 5 tipos, eu preciso pensar em situações não traumáticas. Tá? Mas por que isso? Porque a fisiopatologia é diferente, o trauma tem outra origem. No trauma o paciente não tinha doença prévia. É diferente a abordagem do paciente traumatizado, por isso que ele não está aqui nesses 5 tipos. A gente não falou também de abdômen agudo ginecológico, não, porque eu posso ter algum órgão ginecológico, reprodutor, que está entre os 5 tipos de abdômen agudo. Aliás, qualquer víscera no abdômen pode ser causa de abdômen agudo, seja intraperitoneal ou retroperitoneal. Então não é obrigatório ser do aparelho digestivo. Então tem abdômen agudo de origem vascular, de um vaso. Tem abdômen agudo de origem ginecológica, do ovário, do útero, da trompa. Abdômen agudo de origem urinária. Mas é claro que a maior parte das vezes é do tubo digestivo, mas pode ser intraperitoneal ou retroperitoneal. Então eu tenho que pensar em tudo que tem dentro do abdômen. Outro dado interessante, que aí na história clínica dá para tirar bastante informação. O abdômen agudo pode ser uma doença nova. Por exemplo, uma apendicite acontece em um apêndice que era normal até ontem. Ou ele pode ser uma agudização de uma doença antiga. Por exemplo, uma colecistite aguda, uma inflamação da vesícula, que acontece em um paciente que já tinha pedra. Ele já tinha colelitíase, já tinha uma doença antiga. Agora ele inflamou, ele tem uma colecistite. Ele já tinha uma úlcera péptica e agora ela perfurou, virou uma úlcera perfurada. Então o abdômen agudo pode ser uma doença nova ou ele pode ser uma agudização de uma doença crônica. Dentro desses 5 tipos de abdômen agudo, a gente precisa saber quais são as características dessas síndromes. A gente vai falar
em aulas específicas de cada uma delas, mas pensa, raciocina. Enquanto a gente está na linha de frente, o paciente falou que está com dor abdominal, eu tenho que buscar perguntas, todas as características da dor que a gente puder. A gente precisa pegar quais são os sintomas associados, o que eu encontro no exame físico, nos antecedentes, para classificar na síndrome. É um abdômen agudo inflamatório, então a gente sabe que genericamente o inflamatório é aquele que começa com aquela dor visceral, mal definida na linha média, associada a sintomas autonômicos, náuseas, vômitos, perda de apetite, hiporexia. E depois a dor se localiza, porque se torna uma dor parietal, porque o processo inflamatório atinge o peritônio parietal. O peritônio visceral, a sensação é autonômica. O peritônio parietal é como se estivesse atingindo a parede, a musculatura, a pele. Por isso que a dor se localiza. Na apendicite isso é clássico. Começa aquela dor mal delimitada na linha média, náusea, vômito, hiporexia, depois se localiza na fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney, onde está o apêndice, porque encostou no peritônio parietal. Mesma coisa na diverticulite, começa mal definida e se localiza normalmente na fossa ilíaca esquerda, quando tem divertículo inflamado ali no sigmoide. Mesma coisa na policistite aguda, que a dor vai se localizar na região do hipocôndrio direito, onde vai ter o sinal de Murphy. Então, toda essa parte começou visceral, localizou posteriormente, demorou horas, dias, náusea, vômito, hiporexia, pode ter febre lá para frente. Eu penso num quadro inflamatório e a principal causa é a apendicite. Apendicite é a principal causa de todos os tipos de abdômen agudo, mas tem também a diverticulite, a colecistite, a colangite, a doença inflamatória pélvica, a pancreatite, que acaba sendo uma exceção. A pancreatite é o único caso de abdômen agudo inflamatório que é uma dor súbita, que o paciente chega mais rápido no pronto-socorro, uma dor mais intensa. Todos os outros têm esse processo lento de dor visceral para parietal. Agora, se eu tenho um abdômen agudo obstrutivo, é outra síndrome. Está obstruído o intestino, é obstrução intestinal. Se está entupido o intestino é víscera oca. Ele vai tentar vencer o ponto de obstrução. Dor tipo cólica. Cólica pela distensão e contração. É clássico. Falou em cólica, pensa em víscera oca. Não, além de tudo, ele está vomitando e parou de eliminar flatos e fezes. Entupiu a mangueira, entupiu o intestino. Cólica, vômito, parada de eliminação, distensão abdominal, está cheio de gás. Hipertimpanismo, ruídos hidroaéreos aumentados, tentando vencer o ponto de obstrução. E mais para frente ele ficou em silêncio abdominal, fadiga, porque ele cansou. Isso é quadro típico de abdômen agudo obstrutivo. Veja que é diferente. Quem é que eu penso como a principal causa? Bridas e aderências, quem tem cirurgia prévia. O paciente não tem cirurgia prévia, é mais idoso, eu penso em câncer coloretal. Se for mais jovem, será que é uma hérnia inguinal encarcerada, uma criança, uma intussuscepção? Existem várias etiologias. Aqui a gente tem obrigação com a síndrome, não com a etiologia. A gente tem que pensar na síndrome e definir a conduta. Então, viu como é diferente só de pensar em inflamatório e obstrutivo? Agora, o perfurativo é mais fácil ainda. Perfuração de víscera oca. Principal causa, úlcera péptica perfurada. Perfurou uma úlcera, vai cair suco gástrico na cavidade. É peritonite imediatamente. Então, esse paciente tem uma dor súbita, intensa, difusa. Ele chega rápido no pronto-socorro, questão de minutos a horas. Ele chega com abdômen tábua. Abdômen tábua, descompressão brusca positiva. Guarda esse termo. Comprime o abdômen, dói. Mas quando solta o abdômen, dói mais ainda. Isso é descompressão brusca positiva. Descompressão brusca positiva em todo o abdômen, sinal de peritonite difusa. Sempre que a gente encontrar descompressão brusca positiva em todo o abdômen, é igual a laparotomia. Não erra a questão assim. O cirurgião não quer saber o que tem dentro, ele só quer saber que tem que operar. Não fique enrolando. O que a gente tem que saber é o seguinte: pode dar alta para o paciente? Tem que operar imediatamente ou ainda precisa de alguma investigação? Esse é o raciocínio. Eu não posso dar alta para pacientes que precisam ser operados. Eu não posso ficar enrolando pacientes que vão ser operados. E eu não quero operar também ninguém que não precise. Então a peritonite é um achado clínico que a gente não erra em prova se a gente mandar para laparotomia, mesmo sem diagnóstico. E o perfurativo vai ter peritonite difusa. Pode ter o sinal de Joubert, quando a gente faz a percussão do hipocôndrio direito, perdeu a maciçez hepática por conta do ar. E a radiografia de tórax, vai ver o pilhão peritônio, vai direto para a laparotomia. Fácil perfurativo. O vascular é o mais difícil do ponto de vista clínico, do ponto de vista de quem está lá na beira do leito. Ele é o mais grave, isquemia mesentérica. A principal causa,
embolia da artéria mesentérica superior. É aquele êmbolo que vem do coração, paciente que tem FA crônica, paciente valvulopata, cardiopata, arritmia. Esse é o paciente clássico, idoso, diabético, hipertenso, dislipidêmico. Paciente clássico, obstruiu vasos mesentéricos, o paciente está tendo um infarto, mas não é do coração, é um infarto do intestino. Como é que é a dor do infarto? É intensa, dor isquêmica. O paciente tem muita dor. Ele chega em mau estado geral, taquicárdico, hipotenso, taquipneico, sudoreico. Chega muito mal, só que no exame físico, no começo, não encontramos muita coisa, porque ainda não está necrosado o intestino. Então existe uma grande desproporção entre a clínica e o exame físico. Isso faz a gente pensar em vascular no paciente idoso, diabético, cardiopata, tem que levar para cirurgia. Então veja que a síndrome é diferente, estou pensando num paciente mais idoso aqui. Diferente do abdômen agudo hemorrágico, por exemplo. O que é abdômen agudo hemorrágico? Sangue livre na cavidade. Sabe aquela hemorragia interna que o paciente fala? Está sangrando dentro da barriga. Mas espera aí, não pode falar que é trauma do baço e do fígado, porque trauma não é abdômen agudo, certo? Então qual é a causa dessa hemorragia interna? Principal causa, gravidez tubária rota, gravidez ectópica rota. Mulher jovem, idade fértil com atraso menstrual é outra epidemiologia. Ou um cisto de ovário roto, ou um aneurisma abdominal, um aneurisma visceral, um aneurisma da esplênica, um tumor do fígado, um hepatocarcinoma, um adenoma. Então sangue livre. Se está com sangue na barriga, além da dor, tem o quê? Choque. É o único abdômen agudo que tem choque. É a pele pálida, hipotensão, taquicardia, pulso filiforme. Então o paciente parece politraumatizado, mas não tem história de trauma, está cheio de sangue na barriga, vai ter que operar. Então perceba